iniciando a nossa aula de hoje e nós vamos continuar. Na aula passada a gente terminou a parte de produtos, frutos, rendimentos também, né? Que é dentro dos frutos. E hoje a gente começa com benfeitorias, que também faz parte dos bens acessórios. Então, o que nós temos aí no artigo 96, né? O artigo 96, ele começa a tratar das benfeitorias e ele classifica logo essas benfeitorias, né? Na realidade, ele nem diz o que são as benfeitorias, né? E já vai classificando. Então, benfeitorias são acréscimos, são melhoramentos que se faz num bem que já existe. Então, assim, a gente tem uma tendência, né, a chamar de benfeitoria, né, ou a identificar benfeitoria como sinônimo de construção, mas nem toda benfeitoria significa necessariamente que é uma construção. Então, a benfeitoria é um acréscimo ou um melhoramento que se faz num bem principal. Então, a gente já tem um bem principal e alguém faz uma obra ou acresce alguma coisa a esse bem principal, e esse acréscimo ele pode gerar uma valorização, ele pode gerar uma responsabilidade, ele pode gerar uma obrigação de indenizar, vai depender de onde se encaixa, em que contexto se encaixa a realização dessa benfeitoria. Então, a gente tem o seguinte, o artigo 96, ele começa dizendo, as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias, né? Então, a gente vai entender, né, o que são as voluptuárias, as úteis e as necessárias, dentro do contexto dos bens principais e acessórios. Então, deixa eu ver aqui a próxima. Bom, na próxima a gente tem aqui, fazendo comentários sobre o artigo 96, né, ele trata das benfeitorias necessárias e ele diz, fala-se que as benfeitorias necessárias são aquelas que têm por finalidade conservar, né, ou evitar que o bem se deteriore. Então, para que serve, qual é uma benfeitoria necessária e por que se tem que fazer essa benfeitoria necessária? Ela é necessária, como o próprio nome está dizendo, porque se ela não for realizada, esse bem ou vai se acabar, ou não vai permitir o uso para o qual ele foi entregue. Então, vamos pensar aqui numa situação. A pessoa tem um imóvel, uma casa, e ela alugou essa casa. É claro que o locatário, aquela pessoa que está pagando o aluguel, o inquilino, ele vai receber essa casa com uma finalidade de morar. Então, ele tem que receber a casa que esteja apta para que ele use como moradia. Se por acaso essa casa não tiver paredes ou não tiver teto, aí a gente já começa a refletir. Bom, refazer o teto ou consertar essas paredes, ela é extremamente fundamental para que esse inquilino possa exercer o direito de morar, aí a gente vai entender, sim, é necessário. Não existe nenhuma casa, né, qual é a finalidade de uma casa, né? Uma casa tem uma finalidade de servir como abrigo, e é claro que uma casa sem teto não é um abrigo, então não serve para o direito, para exercer a moradia. Uma casa que as paredes estão ruindo, né, não serve como abrigo. Então, o que se tem que fazer? Tem que se fazer o que for necessário para conservar esse bem, para que ele possa cumprir a função dele, e, é claro, para evitar que ele pereça, evitar que ele se deteriore. Então, essas benfeitorias necessárias são os acréscimos que se fazem aos bens, né, partindo do pressuposto que benfeitoria é um acessório, então eu tenho um bem principal que precisa de um reparo, que precisa de uma obra ou de uma conservação. Então, benfeitorias necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. A gente tem por aí, né, a manutenção de telhado, a colocação de novas telhas, a troca de madeira contaminada por cupim. Então, quando você precisa fazer esse tipo de obra, né, isso significa que você está acrescendo ao bem principal uma benfeitoria que é necessária para o uso daquele bem, né?
Gente, eu estou escutando aqui uma musiquinha. Vocês estão escutando? Ou então ele está vindo só para meus fones aqui? Me digam aí se vocês estão escutando uma musiquinha. Ruidinho aí residual, mas eu achei que era alguém com o microfone. Não. Então tá tocando uma musiquinha tipo um piano, sei lá o que, em algum canto e eu estou escutando. Eu estou ficando doida já. Vamos lá. Bom, então vamos adiante. Então, partindo das benfeitorias necessárias, a gente já entendeu. Para que a gente precisa saber sobre as benfeitorias necessárias? Porque dentro de um contrato, como por exemplo um contrato de locação, as benfeitorias necessárias, elas serão indenizáveis. Que é isso, ó, se vocês olharem, tem uma casa rachando, uma pessoa consertando um telhado aí nas fotinhas. Está aparecendo para vocês as fotinhas? Pronto, então, se está aparecendo, vocês estão vendo, ó, a casa está ameaçando ruir, aquele telhado está sendo consertado para que a pessoa possa desempenhar a função daquele bem. Então, se eu faço um contrato de aluguel e a casa que eu estou alugando não me oferece condições de eu morar, de eu ficar seguro dentro dela, eu posso romper esse contrato, eu posso revogar esse contrato e alegar, se eu tiver pedido ao locador, ao proprietário do imóvel, para ele fazer as benfeitorias necessárias, e se ele se negar, claro, né, posso alegar nesse rompimento desse contrato que esse bem não tem mais como eu utilizar, perdeu a sua função. E a benfeitoria necessária teria condições, se ela fosse realizada, ela teria condições de ensejar o uso, né, a função, retornar a função de abrigo, de segurança do bem imóvel. Então, em relação à benfeitoria necessária, lá no contrato de locação, a gente pode ter um desenrolar desse contrato de locação, no sentido de que o proprietário seja obrigado a pagar o conserto da parede que está rachada, né, o conserto do telhado. Se isso não for meramente uma manutenção, vamos dizer assim, simples, né? Assim, duas, três telhas que quebrou porque deu um vento forte, uma rachadura que não oferece risco porque a rachadura não é estrutural, uma rachadura de pintura. Então, tem que se observar, né, o que está faltando para esse bem cumprir a função dele, ou então o que está colocando ele em risco que pode fazer com que ele não possa mais cumprir a função. E é claro que quando eu faço um contrato de locação, eu alugo um imóvel, eu quero fruir desse bem, eu quero que essa casa seja meu abrigo e, portanto, eu quero morar nela. Uma casa sem teto não me interessa. Uma casa sem parede, igual daquela música, que não tinha teto, não tinha nada, não tinha parede, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Então, isso aí é a benfeitoria necessária, aquilo que eu preciso ter para que esse bem possa desenvolver a sua função. Bom, temos as benfeitorias úteis, né? Dentro daquela classificação, né? Deixa eu botar aqui ele para dentro aqui. Aí. Voltando só aqui no artigo 96, a gente tem o seguinte: as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Então, no caput do 96, a gente viu que eles colocam aqui que não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Ou seja, o que ele passa a dizer é que benfeitoria é aquilo que alguém, que é o proprietário, que é o possuidor ou que é o detentor, fez naquele bem. Então, a gente não pode, por exemplo, considerar como benfeitoria o asfaltamento na frente da casa da gente. Olha, é o seguinte, a minha casa vale mais agora porque agora a rua foi asfaltada. Não foi a gente que asfaltou a rua e não tem nada a ver com o imóvel, né? A valorização decorre de outro fator. As benfeitorias, elas podem, sim, valorizar mais o imóvel, mas elas precisam ter sido feitas pelas pessoas que sejam ou proprietárias, ou possuidoras, ou detentoras. Então, o 96, ele vem no parágrafo 1º, trata das voluptuárias. No parágrafo 2º, ele trata das úteis. No parágrafo 3º,
ele trata das necessárias, que foi essa que a gente acabou de ver. Então, o parágrafo 3º diz: são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, passando aqui mais para frente, né, já que a gente já viu aqui a imagem do que seriam benfeitorias necessárias, a gente tem as benfeitorias úteis, né, também previstas lá no artigo 96. Então, as benfeitorias úteis são definidas como aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. O que é que a gente começa a perceber da útil diferente da necessária? A necessária, se ela não for feita, o bem perde a função. A útil, não, eu vou ter funções a mais, eu vou usar mais, eu vou melhorar aquele bem, mas ela é dispensável. Eu posso fazer, como eu posso não fazer. Né? O bem principal existe uma benfeitoria que pode melhorar esse uso, fazer com que eu tenha mais conforto, que eu tenha uma outra função, uma função a mais, mas assim, se ela não existir, né, ela não descaracteriza, vamos dizer assim, o bem, ela não faz com que esse bem não possa ser utilizado. Então, a gente tem, por exemplo, um sistema de aquecimento de água. Ah, é muito bom tomar banho quente? Oh, com certeza, dia de frio, melhor tomar banho quente do que tomar banho frio. Então, posso criar um sistema de aquecimento de água, né, elétrico ou solar, o que seja, né, e inserir dentro da minha casa? Posso, né? Eu vou usar canos de cobre para poder conseguir fazer esse sistema de aquecimento, né? Eu vou usar um encanamento ou um aparelho específico que vai permitir que a casa inteira possa ser aquecida, tanto em relação à água, como em relação à calefação do ambiente mesmo. Eu posso ter uma reforma de viga que não necessariamente seja aquela que vai derrubar a casa, né? Na verdade, assim, eu posso modificar alguma coisa, né? Abrir um vão para passagem de veículo mais alto. Eu tenho uma caminhonete, e essa caminhonete eu tenho um acessório em cima dela que não dá para passar para entrar na garagem. Eu vou passar por aquele portalzinho que tem na frente da minha casa, e é claro que a caminhonete com o acessório em cima vai entalar. Aí eu aumento, né, para que haja um vão maior para passagem, né, desse veículo. Eu posso achar que o meu piso está meio feio, está meio apagado, não está mais pegando muito brilho, ou está ultrapassado. E existem pisos que são térmicos ou pisos que são antiderrapantes. Isso aí. Ou então aquela velha história, eu moro numa casa, o sistema de esgotamento teve que ser feito agora, não existia antes, o sistema de esgotamento teve que ser feito agora, e aí eu venho e tenho que trocar o piso existente, né? Não porque ele não possa ser utilizado, mas porque ele acabou descombinando demais, ou quebrando demais, ou eu não encontro as cerâmicas iguais, tá? Eu posso instalar grades. A minha casa é uma casa que tem muitas janelas, e que aí eu sou uma pessoa que tem mais medo, e aí eu quero instalar grades para minha segurança. Então, são benfeitorias úteis, ou seja, continuo naquela história. Eu tenho um bem, aí eu instalo a grade é a benfeitoria útil. Eu tenho um bem, aí eu vou e troco o piso. A troca do piso é uma benfeitoria útil. Aí a gente pergunta, uma casa continua sendo uma casa de morada se ela não tiver sistema de aquecimento de água? Se for no Ceará, continua. Se fosse em São Paulo, a gente poderia pensar nisso aí, né? Porque prejudicaria consideravelmente a morada. A reforma de alguma parte, de algum ambiente, né? Pode-se passar sem essa reforma? Pode. Pode-se ter uma casa sem grades? Uma casa deixa de ser uma casa de morada, de abrigo, porque ela não tenha grades? Não, ela continua sendo uma casa e a função dela continua sendo desempenhada. As grades serão acréscimos, melhoramentos, né? E, portanto, benfeitorias úteis, né? É ótimo ter, mas se a gente não tiver,
não descaracteriza o bem, né? E não desfuncionaliza o bem. Bom, aí a gente tem aí, por exemplo, uma fotinha de uma pessoa trocando um piso, uma grade, né? Então, essa grade aí, ela é muito interessante, porque é aquela grade que não... que dá para a pessoa se debruçar no parapeito e olhar a vizinhança, né? A pessoa já faz para poder conseguir ver o meio da rua, né? Então, sentir como se fosse quase uma varanda. Aí a gente pergunta, e num contrato de locação, como é que fica o problema das benfeitorias úteis? Fica o seguinte, gente, depende do contrato de locação, do que ele diga. Se ele disser que o proprietário precisa ser consultado, que o proprietário precisa autorizar que se coloque as grades, que se troque o piso, que se faça reformas, então isso vai valer. Ah, mas eu fiz e não estou nem aí se o proprietário vai querer ou não vai querer, e depois eu cobro dele. Não é bem assim. A necessária, sim, a necessária, eu vou, mando consertar as rachaduras da parede e mando a conta para o proprietário do imóvel. As úteis, não. As úteis, elas precisam ser indicadas dentro do contrato, e nesse contrato vai dizer se precisa de autorização, se pode fazer, ou até quanto pode fazer. Vamos dizer que no contrato diga que benfeitorias úteis poderão ser realizadas pelo locatário, sem precisar de autorização do proprietário, do locador, né, desde que não exceda ao valor, sei lá, de 2 salários mínimos. Então, aí sim, existe toda uma combinação a respeito de como se vai indenizar por essas benfeitorias úteis, se essas benfeitorias úteis vão ficar ou se essas benfeitorias úteis serão retiradas, tá? Ainda tem esse porém aí, né? A pessoa vai devolver a casa e diz assim, ah, mas eu gradeei a sua casa todinha, agora ela vale mais por isso. Aí eu digo, mas eu não autorizei. Ah, mas você precisa me indenizar. Não, você pode indenizar se quiser, mas pode, se não tiver nada no contrato, claro, né? Se não tiver nada no contrato, a obrigação do proprietário é de retirar as grades que foram colocadas. Ah, mas não dá para retirar as grades, não dá para tirar o piso, arrancar o piso. Então, tudo isso tem que ser muito visto dentro do contrato para que não haja surpresas depois, porque corre o risco do proprietário não ter que indenizar o locatário porque ele trocou o piso. Vamos dizer que o locatário inventa de trocar um piso, né? Tá lá uma cerâmica boa, normal, e ele diz assim, não, eu queria era um porcelanato tipo tal, né? Cada quadrado de porcelanato, né, de 100 por 100, sei lá, 100 por 100 não, como é que é? 100 centímetros por 100, né? Então, lá uma pedra gigante, né? Ou então ele vai lá e troca pelo mármore mais caro que tem na loja, e ele diz, não, agora você vai ter que me indenizar. Não, não é aqui. Então, é um risco, né? Não é obrigatoriamente, nem em todos os casos, o fato dele ter gasto dinheiro no imóvel do outro, não quer dizer que ele vai ficar de mão abanando, mas ele corre o risco de ficar assim, de mão abanando. Tá? Então, tudo vai ter que ser observado de acordo com o que foi contratado. Bom, e o que são as tais benfeitorias voluptuárias, né? As benfeitorias voluptuárias são aquelas que dependem de gosto, né? Ela serve para alguma coisa. Pode ser para você olhar, apreciar, pode ser para você até usar mesmo, mas ela depende mais de gosto do que de função. A função dela, na verdade, ela é uma função supérflua, né? O bem, para cumprir as suas funções, ele não precisa necessariamente daquela benfeitoria voluptuária, né? E ainda assim tem o outro problema, né? O outro aspecto, que é como ela é de mero deleite ou recreio, quem faz a seu gosto. E aí eu faço uma benfeitoria ao meu gosto, num imóvel que não é meu, e vou ter que empurrar de goela abaixo ao proprietário o meu gosto?
Vamos dizer que eu seja uma pessoa que acha lindo fonte luminosa com um cupido. Aí eu faço no meio do jardim uma fonte lá com um cupido pelado, com aquele arco e flecha, e jorrando água e luzes coloridas. Aí depois chego para o proprietário e digo, olha, proprietário, é o seguinte, você vai ter que me indenizar porque eu fiz essa fonte luminosa, e essa fonte luminosa, ela é linda e foi cara. Ela é com mármore de não sei da onde. Aí o proprietário vai dizer, olha, é uma benfeitoria voluptuária. E uma benfeitoria voluptuária, você retira ou você deixa. O fato é que a voluptuária, principalmente a voluptuária, é aquela que está nos contratos, que, com certeza, o proprietário, a não ser que ele compre um contratinho daqueles de livraria, que deixe totalmente aberta a questão das benfeitorias voluptuárias. Mas se ele tiver um contrato minimamente, né, lido, pelo menos, né, ou por ele ou por alguém que entenda, né, é claro que ele vai dizer que as voluptuárias precisam ser aquelas benfeitorias autorizadas, né, e que só serão indenizadas se tiverem sido autorizadas. Então, cascata artificial, escultura em parede de pedra, jardim ornamental, tudo isso, a gente tem um bem principal e lá vem essa cascata para crescer. Lá vem essa escultura na parede para crescer. Lá vem aquele jardim ornamental para crescer. Então, esses aí não são bens principais, são bens acessórios, são classificados como benfeitorias e, portanto, eles são chamados de benfeitorias voluptuárias. Então, são as de mero deleite ou recreio, não aumentam o uso habitual dos bens, ainda que tornem mais agradável ou seja de elevado valor, tá? É ou aqui no PowerPoint, tá? Bom, só para vocês terem uma noção, assim, né, de o que seriam benfeitorias voluptuárias, né? Uma fonte, né, uma piscina de vidro, uma piscina na forma de um violão, né? Então, assim, a pessoa alugou minha casa, fez uma piscina, é um músico, e aí ele é muito fã de violão, e ele fez na minha casa uma piscina em forma de violão. Mas eu odeio violão. E aí, eu sou obrigada a aceitar, né? Professora, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela alugou um apartamento e ela cozinha e sala juntos. Aí ela fez aquela parede de gesso para poder separar os dois. Nesse caso aí, essa benfeitoria ela é voluntária ou ela seria útil? Nesse caso, ela é uma benfeitoria útil, tá? O que seria uma benfeitoria voluptuária? Não é voluntária, lê direito ali, pelo amor de Deus, tá? É voluptuária. Então, assim, ela é uma benfeitoria útil. O que é que a transformaria numa benfeitoria voluptuária? Se ela pegasse essa parede e colocasse uma escultura nessa parede e, ao invés de ter uma função meramente de dividir ambientes, ela tivesse usado como função decorativa mesmo, entendeu? Então, a voluptuária é aquela que realmente ela é para que você possa apreciar. Ela pode ter uma função, secundariamente, tá? Assim, uma piscina, ninguém nega. Eu posso tomar banho de piscina? Posso. Eu posso tomar banho de piscina nessa piscina aí, toda de vidro? Posso. Deve ser ótimo. Eu iria morrer de medo, mas deve ser ótimo. Né? Posso ter uma função, essa fonte luminosa? Tem. Todas elas têm função de embelezar. Mas aí a gente vai observar qual é a função primária daquele acréscimo, né? Se eu fizesse uma piscina, né, eu aluguei uma casa e fiz uma piscina, né? Essa piscina, dependendo da situação, ela pode até ser considerada como uma benfeitoria útil, né? Existem casas sem piscina. A casa não vai deixar de ser casa porque não tem piscina. Mas no momento em que eu faço alguma coisa que de gosto, única e exclusivamente, a função é gosto, né? E aí a gente tem a benfeitoria voluptuária. E aí é onde tem a história. As indenizações da benfeitoria voluptuária dependem de autorização. A útil fica meio no limbo, mas a voluptuária, ela precisa ser autorizada. Gente, só uma ideia. Meu povo, eu trabalho em calcário, vocês sabem, né?
Eu passava em frente a uma casa que desde quando eu trabalho lá, já tem 20 anos, essa casa sempre está pintada de lilás e roxo. Então, ela é uma casa que as paredes dela são lilás, né, à frente, e os contornos de janela, de porta, é uma casa antiga, né, são todos roxo, mais escuro. Aí eu pergunto para vocês, alugo uma casa para uma pessoa, a pessoa pinta minha casa de lilás e roxo todinha, né? Aí ela vai dizer, olha, a sua casa agora está pintada, vale muito mais porque está pintada. Alguém tem dúvida de que uma casa pintada de lilás e roxo não é exatamente, vamos dizer assim, uma benfeitoria útil? Seria útil se ela tivesse pintado todinho de branco, né? Até ou pintado, ou feito alguma mínima reforma. Agora, na hora que ela usa, vamos dizer assim, isso aí para mero deleite, aí a gente vem para benfeitoria voluptuária, né? Esse é o ponto-chave, né? A benfeitoria voluptuária, ela depende do gosto de quem fez. E é por isso que ela não necessariamente ela é indenizável. Ela será indenizável se no contrato estiver dizendo que ela será indenizada, né? Então, vocês vão ver espalhado lá pelo código, na parte de obrigações, né, na parte de contratos, vez por outra vocês vão encontrar as benfeitorias voluptuárias, a não ser, serão indenizadas ou retidas, as benfeitorias úteis. Então, é para isso aí que a gente vem trazer as classificações, para vocês depois aplicarem isso dentro dos contratos. Bom, passando adiante, a gente tem o seguinte: os bens também são classificados segundo a titularidade. Então, titularidade significa quem é o dono, quem tem responsabilidade por aquele bem, quem mantém aquele bem, quais as regras que vão incidir sobre aquele bem. Por quê? Porque a gente tem regras que se aplicam a bens públicos e, é claro, né, um mar de regras que se aplicam aos bens privados, né? É claro que os bens públicos, pelo fato de que são titularizados pelo poder público, eles estão dentro de regras mais restritas, exigências, né, mais restritas, né? Tudo aquilo que não tiver uma expressa proibição em relação ao bem particular, né, pode ser aplicado. Já quanto aos bens públicos, a gente precisa ter as regras bem específicas para eles, né? Não funciona, vamos dizer assim, dessa forma residual, de que o que não está escrito pode ser feito. Não, para poder ser feito tem que estar escrito, né? E aí é onde começa o artigo 98, que diz: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencer. Então, a gente já vê o seguinte, ele afunila, ele diz quais são os bens públicos, né, que são os bens do domínio nacional que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, que está lá mais atrás um pouquinho, lá em pessoa jurídica. E aí ele, de forma, vamos dizer assim, residual, ele diz: o restante, quem não for titularizado por pessoa jurídica de direito público interno, fica submetido às regras de direito privado, são considerados particulares, independente de que pertençam a pessoas naturais, às pessoas jurídicas. O fato é, ele define quem são, como são esses bens, a quem pertencem esses bens, que são classificados como bens públicos, e deixa todo o restante, né, o que não tiver nesse encaixe aí, nessas características aí de quem é o titular, todo o restante será considerado bem particular, independente de quem seja os proprietários, vamos dizer assim, em termos de estrutura dos proprietários. Então, a gente tem, de um lado, bens públicos, com regras submetidas a regime público, do outro lado, bens particulares, com regras previstas na legislação civil, nos costumes, que mais, assim, no Código Civil. Então, a gente tem os bens particulares, de uma certa forma, mais soltos, com definições de aplicação, de afetação, feita pelos proprietários. Então, assim, as pessoas dizem como é que elas querem fazer com os bens particulares dela. Vocês têm uma noção aqui. Se eu quiser vender este meu celular aqui, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso só querer vender. Eu arranjo uma pessoa para vender,
eu digo quanto é. Se ela disser que vai pagar 10% desse valor, eu tenho o direito de aceitar ou de não aceitar, e pronto. O que vai acontecer? Esse bem, ele está sob a minha titularidade e eu tenho o poder de disposição. Se é meu, eu posso vender, eu posso doar, eu posso fazer o que eu quiser. Tá? O direito civil me dá essa autonomia. Vai ter algumas situações em que, dependendo do bem, no caso de imóveis, vai precisar de autorização do marido ou da mulher, mas o fato é, eu me baseio única e exclusivamente pela disponibilidade desse bem, de eu querer ou não querer dispor desse bem. Eu quero vender, eu vendo para quem eu quiser. Eu quero vender para o A, mas não quero vender para o B. Ok, direito meu. E eu digo como, se eu quero, se eu não quero, por quanto eu quero. Né? Isso aí é algo que o particular define. O que não vai acontecer com os bens públicos, porque os bens públicos, eles vêm de um regime de direito público, eles vêm de um regime que requer muitos ritos, muitas exigências, e aí não há uma liberdade, uma autonomia para o próprio ente público que titulariza para fazer o que quiser. Ele só vai fazer o que ele pode fazer, não o que ele queira fazer, ou o que o prefeito queira fazer, ou o que o governador queira fazer, né, ou que o presidente da República possa fazer, queira fazer. Ele só vai fazer, essa autoridade ou esse órgão só vai poder atuar perante esses bens públicos dentro do que a lei permitir que ele faça. Né? Então, é bem mais restrito, né, do que... Quer dizer, é restrito enquanto que, em relação aos bens particulares, a gente tem pouquíssimas restrições. Vamos lá. Então, os bens públicos, conforme está disposto no artigo anterior que a gente falou, eles são titularizados por pessoas jurídicas de direito público interno, para a gente não ter que abrir o código e voltar lá atrás, onde é que estão essas pessoas jurídicas de direito público interno. Está lá no artigo 41, está aí para vocês. Quem são as pessoas jurídicas que titularizam bens públicos, né? Pessoas jurídicas de direito público interno. União, estados, Distrito Federal e territórios. Territórios, quando tivermos um dia, né, já está previsto aí, não temos no momento. Municípios, né, e aí a gente já tira esses primeiros itens como as unidades federativas. Então, são pessoas jurídicas de direito público interno as unidades federativas. União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios, quando tivermos um dia, se voltarmos a ter um dia. E quem mais? As autarquias, inclusive as associações públicas, e as demais entidades de caráter público criadas por lei, aquelas que se submetam às regras de direito público. Então, são considerados bens públicos esses bens. Quem são os donos? São essas pessoas que estão previstas aqui no inciso 1 ao 5º do artigo 41 do Código Civil, que aí é a gente puxando lá de trás, né, para trazer aqui para a parte dos bens, né, pegando lá da parte de pessoa jurídica, para trazer para a parte dos bens, essa classificação. Bom, sabendo quem são essas pessoas jurídicas de direito público interno, né, a gente tem o seguinte: esses bens públicos, eles são classificados segundo a destinação, segundo a finalidade para a qual eles são aplicados, usados ou destinados, né, porque afetação, destinação são sinônimos, né. Afetação, dentro do direito administrativo, é definido como consagração, no sentido de que aquele bem tem uma destinação específica, especial, para uma finalidade determinada por lei. Então, a gente tem o seguinte: os bens públicos, eles não estão aí para fazer parte de um acervo de bens, assim, de um estoque de bens, não. Até porque o poder público não tem essa função de estocar bens, né? Então, o poder público, ele tem uma função diferente das pessoas jurídicas de direito privado, que as pessoas jurídicas de direito privado, elas podem ter uma intenção de amealhar bens. Aí eu quero ser uma pessoa rica de bens, eu quero ter muitos bens. A minha empresa quer ser grande e ter muitos bens. Eu, pessoa natural, quero ser rica e ter muitos bens. O poder público não funciona dessa forma. Então, ele não tem estoque de bens, ele não tem acervos buscados com intenção de especulação ou com intenção de ganhar dinheiro com isso aí.
Tanto é que os bens que são titularizados pelo poder público, né, por essas pessoas jurídicas de direito público interno, eles se dividem, se classificam, né, nessas 3 finalidades. São bens de uso comum do povo, são bens de uso especial e são bens chamados dominicais ou dominiais, né? Então, antes que vocês me perguntem o que são esses bens, a gente vai ver o artigo 99. O artigo 99 diz o seguinte, né? São bens públicos, aí inciso primeiro, os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Então, bens de uso comum do povo são aqueles que estão disponíveis para serem utilizados pelo povo, né? Sempre gratuitamente? Não, pode ser que seja gratuitamente, pode ser que seja mediante retribuição, né, onerosamente. Que bens são esses? Como é que eu vou saber quais são esses bens? Bom, o artigo 99, inciso 1º, ele traz apenas um rol exemplificativo, quando ele diz os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Essas não são as únicas espécies de bens de uso comum do povo. Tá? Então, assim, ele apenas diz aí para você se basear que esses bens que têm características, que bens que têm características semelhantes, né, com rios, mares, estradas, ruas e praças, são considerados bens de uso comum do povo. Então, tá, uso comum do povo porque está disponível para todas as pessoas. Então, eu posso usar, mas todo mundo também pode usar. Ah, mas ele não é de uso exclusivo, por isso que ele é de uso comum do povo. A minha casa é de uso exclusivo, é minha, né? Eu titularizo sozinha, mas as praças, por exemplo, são de uso comum do povo. Eu posso levar meus filhos para brincar na pracinha, eu posso ter nessa pracinha uma situação em que o poder público permitiu, por exemplo, a exploração econômica temporária naquela pracinha, uma feira, ou até uma banca de revista, que são as chamadas permissões de uso. Então, eu posso ter, tanto que todo mundo possa usar indistintamente, como eu posso ter em alguma situação que ela seja restrita de forma temporária ou mediante alguma autorização, permissão ou concessão de uso para que um particular possa exercer uma atividade econômica. E essa atividade econômica não necessariamente precise voltar para o poder público, não. Pode ser uma atividade econômica particular, como uma banca de revista, né? Então, os bens de uso comum do povo, eles têm a característica de estarem disponíveis. Todo mundo tem direito de usar. Aí a pergunta né? Todo mundo tem direito de usar do jeito que quiser, já que é de todo mundo, aquela história, é meu também, então eu posso quebrar? Não, também não posso quebrar. É meu, então eu posso pegar, cercar e usar sozinho e fazer uma festa. Bom, só se eu tiver autorização para fazer uma festa, dependendo do local, autorização para fechar e fazer uma festa. A gente já teve aqui, por exemplo, durante um bom tempo, Fortal, no meio da rua, né? Porque a cidade de Fortal, não sei se vocês sabem, hoje ela é um loteamento privado. E o Fortal era na beira-mar. Então, pode ter a utilização de uma rua, né, retirando momentaneamente a sua função, tem, né? A gente não vê aí as feiras livres. Dia de quarta-feira tem uma feira lá não sei aonde, na Gentilândia. Essas feiras são para que as pessoas possam explorar economicamente. O feirante que está ali, ele está querendo tirar o sustento dele, como aquela pessoa que tem uma loja no shopping também. Então, onde é que ele está exercitando essa atividade econômica dele? No meio da rua. Essa rua é o quê? Um bem de uso comum do povo. Ele está exercendo essa atividade gratuitamente? Pode ser que seja gratuitamente, pode ser que seja onerosamente. Então, aquele cidadão que vende a caipirinha na rua, na porta da casa de show, que está lá a marcação da própria prefeitura, muitas vezes, das barraquinhas que podem ficar perto das casas de show. Ali, por exemplo, perto do Marina Park, quando tem show grande, a prefeitura vai lá e marca todinho, e cadastra os vendedores, e só pode ficar aqui e tal, e organiza um pouco melhor. Naquela situação, muito provavelmente não é exigido pagamento, contraprestação, não é exigido que se pague nada para usar aquela rua. Mas, em outras situações, pode ser que se tenha um uso retribuído, quer dizer, mediante pagamento.
Fora outras situações que a gente vê, pedágio. Aí a rua é pública, por que eu tenho que pagar? Porque a rua é um bem de uso comum do povo, e o bem de uso comum do povo pode ser gratuito ou retribuído, é da lei. Quer dizer, foi pensado dessa forma e foi previsto em lei dessa forma. Então, portanto, eu estou na estrada, tenho que parar para pagar um pedágio. Tenho que parar para pagar um pedágio. Esse pedágio é para enriquecer o Estado. Não, não vai enriquecer. Mas então a empresa concessionária que está organizando lá o pedágio, que está administrando o pedágio, vai ficar rica. Eu não sei se ela vai ficar rica, mas ela vai ter que repassar uma boa parte para o município que concedeu, para a União, para o Estado, dependendo se a rodovia for estadual, federal, ou seja, uma via municipal. Então, o pedágio é uma forma de exemplificação muito evidente do uso de bem de uso comum do povo de forma retribuída, né? Então, pode acontecer de ter uma estrada que não tenha pedágio e pode acontecer que tenha uma estrada que tenha pedágio, né? Tem lá umas questões de direito, umas questões relacionadas ao direito administrativo sobre o uso de pedágio, e um dos administrativistas muito citado, muito referenciado, que é o Eli Lopes Meirelles, ele diz que você só pode estabelecer um pedágio numa estrada se você tiver um outro acesso que não tenha pedágio para esse mesmo local, né? Eu não sei se a ideia dele é uma ideia pacífica, né? Porque se a gente for botar isso, por exemplo, lá para São Paulo, fica inviável você usar outro tipo de rota que não seja aquela onde tem o pedágio, porque, afinal de contas, às vezes o caminhão não pode nem usar a outra estrada. Então, a gente tem que observar esses pontos aí, né? Questão da permissão de uso, né? Permissão de uso você pode ter, como aquelas barraquinhas da beira-mar, como a feira da beira-mar. Não só a barraquinha, mas assim, se você olhar o calçadão da beira-mar, se você olhar as barracas de praia, da Praia do Futuro, elas operam sob a permissão do poder público. O poder público deixou que essas pessoas pudessem desenvolver uma atividade econômica em cima de um calçadão que é público, em cima da faixa de areia da praia, né? Lembrando que quando a gente vê lá a exemplificação do inciso primeiro, né, do artigo 99, ele diz mares, ruas, praças, ele não fala nas praias, né? Então, os mares são a parte de água, e as praias são a parte de areia. Não está lá escrito praias, mas as praias, como ali é um rol meramente exemplificativo, as praias se encaixam também, né? Praia de mar, praia de rio, né? Como bens públicos. Gente, eu não estou ficando doida, a música está tendo. Tem alguém tocando aqui agora um contrabaixo. Agora eu estou escutando. E a música é boa. E não é forró, e não é sertanejo, né? É rock antigo, rock internacional antigo. Tá bom, viu, de escutar. Vamos lá. Nós não temos nada a ver com isso, né? A pessoa está lá na quarentena dela, né? Vamos para frente. Então, tem uma fotinha aí para vocês terem uma ideia, né? De mar, né? A gente tem a faixa da praia e o mar, né? Espera aí, eu vou tirar os fones aqui para vocês escutarem um pouquinho. Aqui. Vocês estão escutando? Estão escutando aí o contrabaixo aí? Ah, meu Deus do céu. Estão escutando o contrabaixo? Dá para escutar? Você está escutando? Agora ele parou. Mas eu vou voltar aqui. Vou voltar para os fones que fica melhor. Eita, agora, ó. Olha aí. Estão gostando aí? Mas o rapaz precisa treinar mais. Não tá parando muito, né? Ele tá tentando aí o Stairway to Heaven, aquela música que todo mundo tenta fazer na guitarra, né? Mas tá tentando no contrabaixo aqui. Vamos lá, nós. Bom, então a gente tem aí, ó, isso aqui que vocês estão vendo aí, a primeira fotinha. Tá dando para ver a fotinha? Faz um positivo aí, quem tá vendo a fotinha. Tu tá vendo, Gorete? Ou tá congelado? Não, tu não tá se mexendo. Tá congelado. Vamos lá. Tem uma fotinha aí, ó. Isso aí não é necessariamente uma praça, mas pode ser um largo, um restante de área pública
em que colocaram essas barraquinhas. Aí a gente tem um bem de uso comum do povo, né, com umas barraquinhas que pode até ser que essas barraquinhas sejam desempenhadas, sejam exploradas por particulares. Pode ser que não, pode ser que sejam órgãos públicos, sei lá, uma coisa mais. Mas é assim, é uma ideia que não necessariamente é uma praça, mas é um bem de uso comum do povo, ainda circundado por outro bem de uso comum do povo, que é a parte do sistema viário, né, que são as vias públicas, né. Praça do Ferreira aí, se vocês estiverem percebendo, né, aí no meio, né, e a praia, né. Então a faixa de areia e o mar, né, são considerados como bens de uso comum do povo. Professora, então quer dizer que eu posso ir para a praia e ninguém pode me proibir de entrar na praia? Não pode, não pode não. Tem negócio de praia particular? Tem não, gente. Não existe praia particular, não. Por que não existe praia particular? Porque praia e mar são bens de uso comum do povo. Pode ser que alguém tenha o direito de explorar economicamente a faixa de areia, como, por exemplo, os permissionários da Praia do Futuro, mas não quer dizer que eles possam restringir a entrada de ninguém. Então, o que eles podem fazer? Eles podem colocar as cadeiras de praia, eles podem colocar as mesinhas, eles podem fazer a manutenção, a limpeza, eles podem fazer a barraca, colocar a barraca deles lá, né? Mas eles não podem cercar e dizer que o ambulante não vai poder passar lá, né, para oferecer os produtos. Talvez o ambulante não vá poder circular dentro do restaurante, talvez o ambulante não vá poder usar as instalações lá de banheiro, mas o ambulante vai sim poder passar pela faixa de areia. E a gente já teve, há uns 3 anos mais ou menos, uma situação bem chata lá na Praia do Futuro, de uma pessoa que estava vendendo, né, e que o segurança quis botar para fora, né? Então, às vezes, o segurança não tem noção de que aquilo ali é um bem de uso comum do povo, né? Bom, então, a questão é bem de uso comum do povo. Ele também já teve uns processozinhos lá em cima, né? Por não permitir entrar com comida, muito tempo atrás. Já teve até fato interessante, né? De gente que estava lá e o segurança quis dar, vamos botar aqui entre aspas, voz de prisão, que estava com os pacotes de biscoito. E a pessoa pode, sim, a pessoa pode levar a sua cadeira, pode levar a sua toalha, pode ficar lá estatelada, passar o seu blondor lá e ficar toda branca na praia, seja Beach Park, seja Praia do Futuro, né? E aí, professor, mas tem gente que tem fazenda de camarão no mar. Para ele ter a fazenda de camarão no mar, ele precisa de uma autorização para, naquela faixa ali, naquele espaço, e sob fiscalização, ele poder desempenhar aquela atividade econômica, né? Então, a gente tem que sempre observar que o bem de uso comum do povo, ele pode ser usado pelo particular, mas ele vai precisar, sim, de regras, ele vai precisar de autorização, não posso simplesmente chegar lá e cercar, né? Então, posso ter uma praia particular, aqui no Brasil você não pode não, mas se você quiser em Miami, pode ser que a lei de lá permita, né? Então, posso ter, usar a faixa de praia e eu cercar lá a minha parte no Réveillon e ninguém pode botar o pé dentro, pego lá no dia do Réveillon, depois, claro, de todas essas reformas, botar lá aqueles negócios, uns piquetes, né, para fazer, para separar, para eu ir lá para o meu Réveillon. Gente, é o seguinte, né, poder não pode não, mas naquele dia, né, tá todo mundo ali, é uma questão que é mais uma questão de organização, mas poder não pode não, né, é bem de uso comum do povo, e você não tem autorização específica para aquele pedacinho, para aqueles 2 metros quadrados que você está usando lá com a sua família, né, que não quer se misturar com os outros, botou 2 cadeiras lá dentro, né, então tudo isso, né, tem que ser muito observado. Então, existem situações em que os bens são públicos, mas são, sim, usados pelo particular, temporariamente, né, de modo outorgado. Meu Deus do céu, quem é que está me ligando? Espera aí, um instante. Bom, meu Deus, por que agora o bicho não está... Ai, um segundo, meu povo. Como é que a gente... Pronto, silenciei. Vamos lá. Bom, bens de uso especial.
Artigo 99, no inciso 2, ele fala assim: são bens públicos os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias. Então, bem de uso especial, ele já não está disponível para a população, como o povo gosta de dizer, para a população em geral. Ele está disponível para que seja dada uma finalidade de serviço, né? Então, os prédios que... Meu Deus do céu, meu povo, peraí, um instante. Aí, não estou podendo. O pior, pronto, agora está no silencioso. Bom, então, os bens públicos de uso especial, né, eu posso exemplificar, novamente, a gente vê que é um meramente exemplificativo, né, com os edifícios onde funcionam as secretarias, os ministérios, as escolas públicas, né, os hospitais, né, são locais de serviço, eles estão a serviço da coletividade, por isso que eles são públicos, né, e esses prédios, sendo de titularidade do ente público, vamos dizer, sendo municipal, sendo estadual, sendo distrital, sendo das autarquias, aí eles vão ser destinados para uma finalidade específica. Bem alugado, né, não é considerado bem de uso especial, né? Tem uma escola que funciona, uma escola municipal que funciona no terreno alugado. Não é bem de uso especial. Ele até está afetado temporariamente, mas ele não é bem de uso especial, porque ele não está titularizado, ele não é do ente público. Então, bens de uso especial, a gente tem o seguinte, né? Edifícios ou terrenos, ou seja, tanto faz ter construções como não ter construções, desde que sejam destinados à administração federal, estadual, territorial, municipal. O que mais? O que a gente poderia chamar de bem de uso especial, né? Então, característica, né, é que ele não, e, portanto, ele está destinado ao serviço e ele não gera acesso livre para as pessoas. Então, assim, eu posso ir para a praia, entrar sem pedir permissão, mas eu não posso ir lá na Secretaria da Fazenda do Estado, resolver um problema e sair entrando, né, dentro do prédio adentro. Eu vou ter lá um local que eu possa adentrar. Ah, mas o bem é público, se é público, é nosso. Ei, peraí, calma aí. O bem, por ser público e por ser nosso, ele também não está disponível para todo mundo fazer o que quiser. Então, os bens de uso especial, você vai entrar na Receita Federal, vai, mas você vai passar por uma porta lá, se tiver que olhar se tem celular, se não tem celular, ou então você só pode ser atendido até aqui, do lado de lá vão estar as pessoas que trabalham. Então, existe essa regra, vamos dizer assim, decorrente da afetação do bem. Em relação aos bens de uso especial, professor, mas só pode ser bens imóveis? Não, existem bens móveis que são também destinados a uma função. Então, por exemplo, toda a parte de armamento da polícia, das Forças Armadas, né, as ambulâncias, os veículos oficiais, né, as ambulâncias públicas, tá, gente? SAMU, por exemplo. Se for alugado, não é bem de uso especial, tá? Mas se for comprado, se for adquirido, se for recebido por doação, né, tudo aquilo que tem uma função, que são bens públicos, pertencem ao ente público, são considerados como bens de uso especial. Então, a ambulância, ela é um bem público de uso especial. Ah, professor, mas aí, como é que faz no dia que quiser vender? Bom, quando ela deixar de ser ambulância, ela deixa de ser bem de uso especial. Quando ela sair da condição de ambulância para a condição de sucata, por exemplo, ou trocou-se a frota de carros do Tribunal de Justiça. E aí os desembargadores usavam um determinado carro, vão usar agora outros carros novos. O que faz com a frota antiga? Né? Vai ter que desafetar. Desafetar é retirar essa destinação. Então, ele deixa de ser bem de uso especial quando ele perde a destinação que é voltada para o serviço, né? O serviço público, né? Destinação ao serviço público. Tá? Então, edifícios destinados aos ministérios, secretários de Estado, escola pública, presídios, museus, cemitérios,
chegando mais perto, Mercado Central, mercados de carne, Mercado São Sebastião, né? Cemitério do Bom Jardim, todos esses que são públicos são considerados como bens de uso especial. O cemitério do Bom Jardim deixou de ser cemitério. Então, se ele perde a afetação, ele sai dessa classificação de bens de uso especial. Pegaram o cemitério do Bom Jardim e agora vão transformar numa rua. Bom, aí ele sai da condição de bem de uso especial e passa para a condição de bens de uso comum do povo, né? Então, vejo que a afetação, a destinação, é que faz com que o bem seja classificado como de uso especial ou de uso comum do povo, né? Então, uso especial a gente está vendo aí, ó, né? Tem o Mercado dos Peões, o Paço Municipal não, do governador, né? A Palácio da Abolição, né? As ambulâncias do SAMU, os cemitérios públicos são considerados como bens de uso especial. No dia que demolirem o mercado, né, não tiver mais nada lá, pode ser que ele deixe essa condição de bem de uso especial. Né? Mas se demolirem para fazer outra coisa que também seja destinada ao serviço público, ele continua sendo um bem de uso especial. Aí nós temos a terceira classificação, que são os bens dominicais ou dominiais. Né? Dominicais ou dominiais vem não de domingo, mas vem de domínio, né? Então, o artigo 99, inciso 3º, ele fala, são bens públicos, os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, esses bens dominiais ou dominicais são aqueles que nem são, eles, de forma residual, eles são definidos de forma residual. Por quê? Porque eles são aqueles bens que nem são de uso comum do povo, nem são de uso especial. E aí, o que eles são? Eles são dominicais ou dominiais, né? Então, tudo aquilo que não tiver função específica, ele é dominical ou dominial. Então, rua é bem de uso comum do povo. Por quê? Porque ele tem função específica. Ambulância é bem de uso especial, porque tem função específica. Mas aí eu tinha uma casa, não paguei o IPTU, a prefeitura tomou a minha casa, porque eu passei não sei quantos anos sem pagar IPTU, e chegou o ponto que ela conseguiu judicialmente adjudicar a minha casa, e aí a casa agora é da prefeitura. O que essa casa é? Dominial para ser bem de uso especial. Mas aí demolir agora e o terreno vai ser uma praça. Aí deixa de ser dominical, deixa de ser de uso comum, de uso especial e passa a ser um bem de uso comum do povo. Então vai depender da função dela em cada momento. Então pode migrar de uma classificação para outra, né? Bom, então, o parágrafo único, ele diz, não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominiais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, bem de uso comum do povo, bem de uso especial, tem regras restritíssimas. Regras que dizem que para vender precisam ser desafetados, para vender precisam estar sob processo que garanta ampla participação de todas as pessoas, possibilidade de qualquer pessoa comprar, né, que é a licitação. Mas o bem dominical ou dominial, ele está livre de algumas amarras, não de todas, mas ele não precisa ser desafetado por um motivo muito simples, porque ele não está afetado. Enquanto que os outros bens, para serem transferidos, para serem vendidos, precisam ser desafetados e depois vendidos por licitação, os dominicais ou dominiais já estão desafetados, só precisam passar pelo procedimento licitatório para vender. Né? Então, são coisas que se aplicam, regras que se aplicam aos bens públicos que não se aplicam aos bens particulares. Então, se eu quiser vender um bem meu, eu tenho uma casa, eu quero vender. Se eu quiser vender, eu vendo para quem eu quero, para quem eu quiser, pelo preço que eu quiser, nas condições que eu quiser. E se eu não quiser vender, eu também não vendo
E se eu quiser vender abaixo do preço, eu também vendo, e o prejuízo é meu, e só eu que posso reclamar. Isso não se aplica aos bens públicos, porque os bens públicos só são titularizados pelas pessoas jurídicas de direito público interno. Mas, na realidade, ele indiretamente, né, ele pertence à coletividade. Né? Os bens públicos são titularizados para efeitos de responsabilidade, para efeitos de administração, mas eles são, vamos dizer assim, já que eles são públicos, eles pertencem à coletividade de forma indireta. Tá? Na verdade, direta, mas só a administração que não funciona por meio da coletividade. Bom, então, essas regras de direito dos bens particulares, elas podem ser aplicadas aos bens dominicais em algum ponto, não é em todo, porque lembre que os bens dominicais continuam sendo públicos e continuam submetidos às regras de direito público, né, as regras de direito administrativo. Mas um bem, como eu disse para vocês, ele pode migrar, né, de uma situação para outra. Então, uma ambulância que já foi descaracterizada, comprou-se ambulâncias novas e as antigas estão lá no ferro velho, podem ser vendidas? Podem, né? Podem, claro que podem ser vendidas. Mas elas ainda estão, são ambulâncias ainda? Não, elas são veículos. Ambulâncias elas não são mais. Pelo menos, se é uma ambulância do SUS, ela não é mais um veículo do SUS. Ela não pertence, mas não tem mais aquela destinação, ela já foi desafetada. Então, a diferença dos dominicais para os dominiais, dominicais e dominiais para os demais, está na inalienabilidade. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial são inalienáveis. Os bens dominicais ou dominiais, eles são alienáveis, mas também vão seguir as mesmas regras de direito público, né? Então, assim, questão da licitação. Então, os bens dominiais e dominicais são os que formam o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito real pessoal de cada uma dessas entidades. Então, o Pablo Stoll só fez definir a partir do que está também lá no inciso 3º do artigo 99, tá? Só relembrando aqui a definição dos dominiais ou dominicais. Que caracteriza, né? Normas administrativas que disciplinam os dominiais e dominicais. Como eles já não estão afetados, destinados a nenhum uso público, nem a nenhum serviço público, né? Eles não precisam se submeter à desafetação, porque eles já são, né, por natureza, desafetados, mas eles estão sujeitos a regras especiais, embora eles sejam, vamos dizer assim, assemelhados, né, à disposição, nessa questão haja alguma semelhança com os bens particulares, porque são alienáveis, apenas porque são alienáveis, os outros não são alienáveis. Uso comum do povo, uso especial, não são alienáveis. Uso comum do povo, uso especial, migrou para a categoria dos dominicais, porque perdeu função, passa a ser alienável. Alienável é a capacidade de ser vendido. Não quer dizer que eu possa vender do jeito que eu queira, né? Que essa é a questão que envolve os bens públicos. Então, a gente tem, por exemplo, aí as terras devolutas, né, em contraposição com as terras tituladas. Ah, professor, eu vi no livro lá que disseram que são bens dominiais ou dominicais, as terras devolutas. Que são essas terras devolutas? Gente, é só lembrar daquilo que a gente estudou lá no colégio, né? Lembra as capitanias hereditárias, né? Todo mundo recebeu as suas capitanias, foi entregue as sesmarias, que eram títulos de propriedade, para que os portugueses viessem, ou os estrangeiros viessem, e pudessem cultivar, pudessem dar alguma utilidade àquelas terras. Teve muita gente que veio, que assumiu suas capitanias, que assumiu suas terras, suas sesmarias, e teve gente que não apareceu, e teve gente que veio e foi-se embora, e deixou. Aí a gente tem um contraponto, né? As terras tituladas são aquelas que têm dono. As terras devolutas, como o próprio nome diz, devolutas, vem como se fosse de devolvidas, né? Então, as terras devolutas são aquelas que não tiveram dono, porque a União deu para alguém, e essas pessoas
ou não quiseram, não assumiram, ou devolveram, tá? E as terras tituladas é tudo aquilo que tem dono. Então, assim, o terreno da casa da gente não é terra devoluta, né? É terra que alguém, em algum momento, lá em Pedro Álvares Cabral, né, recebeu, e aí saiu repassando, né? E a gente tem essa terra até hoje, ou se não saiu repassando, alguém adquiriu por uso capião. Titulada significa terra que tem dono, né? Que em algum momento alguém assumiu esse bem. Bom, então, o artigo 100, ele fala das características, né, dos bens públicos. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, primeira característica dos bens de uso comum do povo e dos bens de uso especial, são inalienáveis e estão afetados. Então, a destinação é afetação, tá? Então, podem ser alienados, podem ser vendidos. O uso comum do povo e especial não podem ser vendidos. Mas pode vender um pedaço da rua, aí a gente vai ter que mudar de categoria para poder vender, se é que pode, né, um pedaço da rua. Mas, assim, a questão da inalienabilidade não é só vender, né? É doar também. Então, eu posso doar um pedaço da rua, enquanto ela for rua, eu não posso doar. E quando ela deixar de ser rua, pode ser que eu possa doar. Vai depender da legislação, tá? Em regra, não é recomendável doação, né? Bom, o artigo 101, ele diz, né, os bens públicos dominicais ou dominiais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Então, dominiais ou dominicais, a gente já sabe, eles não estão afetados, e porque eles não estão afetados, eles podem ser transferidos, podem ser doados, podem ser vendidos, podem ser permutados. Mas é de qualquer jeito? Não. Por quê? Porque continua sendo público. Então, ele precisa, para ser vendido, ele precisa ser licitado, ele precisa oferecer em concorrência para toda e qualquer pessoa que queira comprar esse bem. Então, eu vou fazer uma licitação, um processo de concorrência em que eu vou ofertar aquele bem para todas as pessoas. Então, vamos mudar a frota dos carros dos desembargadores. O Tribunal de Justiça quer vender, né? Então, ele vai vender como? Ele pode vender para quem ele quiser? Não, ele vai ter que lançar um edital de licitação e todo mundo, se quiser ir lá comprar, tem lá as condições do leilão, mas se você quiser ir lá comprar, você pode comprar o carro que foi a viatura, que foi o carro oficial, ou que foi a viatura da polícia, ou que foi a ambulância do SUS, né? Você pode comprar, né? Então, vai depender de quê? De quem fizer a melhor oferta, porque funciona dessa forma a aquisição de bens públicos, assim como tanto eles ao comprarem, como eles ao venderem. O poder público tem que usar da licitação para vender e usar da licitação para comprar, né? Até porque o recurso é público. O artigo 102, ele simplesmente trata da imprescritibilidade, que é isso, que está lá na Constituição, dizendo que os bens públicos não podem ser usucapidos. O artigo 102, ele repete, os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Ah, professora, a pessoa passou 50 anos, construiu uma casa em cima de um terreno, que era uma rua, que era uma praça, invadiu a rua. Ela vai ser proprietária? Aí eu digo, pela lei, não. Por quê? Nem pela lei, nem pela Constituição. Por quê? Porque os bens públicos não pode passar o tempo que passar, ou ela pode fazer as construções que ela fizer, ela pode cumprir todos os requisitos de usucapião, mas como os bens públicos não estão disponíveis para serem usucapidos, né, então não se pode adquirir por usucapião bens públicos, e essa pessoa não terá o título de aquisição desses bens públicos, tá? Pode acontecer dessas pessoas adquirirem, bom, só se o município não se manifestar e não souber que aquele bem é público, ou o Estado, ou a União, e por um erro, ela acabar adquirindo a propriedade, né? Ou um erro, ou um cochilo, ela acabar adquirindo a propriedade. O artigo 103, que deveria ser lá na frente, né? Ele vem só para dizer que o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer.
Então, portanto, o pedágio que a gente fala, quem é que estabelece se vai ser retribuído ou se vai ser gratuito o uso da rodovia? Né? Se a rodovia é estadual, é o Estado, se é municipal, é o município, se é federal, é a União. Então, portanto, quem administra vai dizer se aquele bem será de uso gratuito ou se será de uso retribuído. Vai cobrar quanto do permissionário do mercado, lá do Mercado São Sebastião, vai definir que regras para que essas pessoas possam utilizar. Né? Então, tudo isso faz parte das regras aplicáveis aos bens públicos, porque são provenientes de direito administrativo. Né? A gente não pode fazer o que a gente quer, a gente só pode fazer, como poder público, né, o que a lei permitir. Bom, então, lembrando aqui do pedágio, né? Bom, chegamos ao fim da parte de bens, né? Já vimos, temos separadamente os slides lá no Unifonline, eles estão separados em parte 1, 2 e 3, né? Trata, principalmente, a gente tem separado lá, né, bens considerados em si mesmos, depois dos bens reciprocamente considerados, e depois a parte dos bens públicos, né? Pode até ser que as gravações ou as aulas não tenham sido divididas dessa forma, como não foram, mas está disponível para vocês, né, os PowerPoints todos separadinhos, né, para que vocês, para melhor organização. Está lá no Unifonline, no notas de aula, né, material didático, notas de aula, disponível para vocês esse mesmo PowerPoint. Como ele é muito pesado por conta das fotos, eu acabei optando em transformar em 3 arquivos diferentes em PDF. Mas é exatamente a mesma coisa que está aqui, só está desmembrado, tá? Gente, alguma dúvida? Liguem os microfones se vocês tiverem dúvida, quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Achou? Não, professora, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, tá bom, é? É assim, professora, tá ótimo. O problema agora é arranjar tempo até para estudar também. E para fazer os mapas mentais, né? Pois Vamos é. lembrar, né? Gente, ó, façam bem bonitinho, viu? Porque, ó, lembrem que os colegas vão estudar uns pelos outros, viu? Então, assim, se você fizer mal feito, errado, ele vai ter a culpa em você, vai dizer, tá vendo, aquele mapa mental não prestou, viu? Gente, eu vou só finalizar a gravação aqui, tá? Para poder não ficar um arquivo muito grande, tá? Mas aí a gente finalizou hoje a parte de bens públicos.